E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. Desde agora vamos estar vendo tudo que o Zinho e o Lugano falaram do Luciano e da vitória do São Paulo no Clássico Paulista do final de semana. E comenta aí, o que você achou da atuação do nosso camisa 10? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos na meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, não custa nada e me ajuda demais. Ó, simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe. Eu volto, a gente vai falar muito desse jogo e também da sequência do nosso querido Tricolor. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tiro Luciano. Mas colocam de meia, colocam de ponta, colocam na beirada. É segundo atacante. Entrega muito. Você tem Eu gosto demais do Luciano. Uma finalização ótima, né? Como sempre teve, por isso tem 96 gols. É macho, hein? É? Aí tem jogador de verdade. Ele não foge, não. Ele vai pro... Aí tem outra coisa, né? Vai pra guerra. Falando do Luciano, por que você acha que com 96 goles ele ainda não é o ídolo consagrado de São Paulo? Porque la mayoría de ellos, inclusive la oportunidad que le tienen ahora, fueron como él siendo coadyuvante, ¿no? Coadyuvante de alguien, o de Calelio, de Lucas, o de Oscar. Siempre que São Paulo depositó en él las reales expectativas por tener resultados o desempeños importantes, aí o Luciano foi muito bem. Mas tem uns coadjuvantes que brilham. Então agora... Não, mas a que eu vou, Zinho? A que eu vou? Agora, no próximo mês, Lucas fora, Oscar fora, Caleli fora. O São Paulo depende muito dele. Copa do Brasil, Libertadores. O sea, é um grande momento de Luciano assumir essa liderança futebolística com uma inteligência emocional que ainda não tem demonstrado quando foi para ele otorgado essa responsabilidade de ser esse líder que todo time precisa para ganhar coisas importantes, né? Você precisa confiar em seu líder, em seu principal jogador, em seu Rogério Ceni, em seu Romário, em sei que seja, né? Então acho que o Luciano sí tiene una oportunidad única ahora de no solo ser un artillero, sino ser un protagonista. Y en un momento que o time precisa dele y ve ele como principal jogador, ser realmente aquel jogador que São Paulo espera, né? Que até agora, geralmente não foi assim. Majoritariamente falhou, né? Você explica que sigue mais o São Paulo, né? Eu acho assim que ele tem serviços prestados importantes já, mesmo sem a presença necessariamente de alguém maior ao lado. Lembro de 2021, no Campeonato Brasileiro muito ruim do São Paulo. Na penúltima rodada, São Paulo e Juventude, ele faz 2 gols ali que salvam o São Paulo. Ele via mal, antes e depois desse jogo, eu lembro claramente. E não chegava o jogo como o salvador, como um cara que São Paulo precisa da confiança. E fez 2 gols importantes. Ele tem períodos de instabilidade, assim, importantes. Agora, no próximo mês, o São Paulo depende dele. Líder futebolístico, líder emocional, espiritual. Eu estava vendo os números do Luciano, agora não vou me lembrar Os números são magníficos, são mas tremendos. assim, até na comparação com centroavantes, porque ele não é exatamente um centroavante, desde que ele estreou no São Paulo, em 2020, na época com o Fernando Diniz, que já havia trabalhado com ele no Fluminense, né? Ele tem números similares a Pedro, a Hulk, que também não é centroavante, mas é um cara que, enfim, decide toda hora. Ontem quase complicou o Palmeiras sozinho. Daqui a pouco a gente vai até falar desse jogo. O Luciano, ele acho que ele tem já marcas importantes pelo São Paulo, mas eu concordo com o Lugano, nunca houve uma necessidade tão grande dele comandar o time. Agora é a hora. O Oscar vai ficar fora de 4 a 8 semanas, a previsão mais otimista, 4 semanas, por conta da queda ali no lance com o Martínez. E o Lucas, eu não sei se vocês viram, na sexta-feira passou por uma intervenção para diminuir a dor no joelho, que estava pegando. Segundo Moisés Cohen, ele está clinicamente curado, mas ele ainda sente dores. E a primeira informação que eu tive foi de que essa intervenção foi bem sucedida. As dores cessaram. Agora, de qualquer maneira, acho que assim, pensando muito positivamente, o Lucas estaria à disposição para a Libertadores, para os jogos contra o Atlético Nacional. Aí seria também um reforço em tanto. Com 3 meses sem jogar, né? Mais do que isso até, né? Se você pensar com regularidade, até mais. Então, não é o mesmo, né? Voltar com ritmo que voltar um jogo desse nível tão decisivo com 3 meses
parado, né? O São Paulo participa do primeiro jogo de uma série, agora aquela eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2023, aquele jogo que o São Paulo... como ele lembra você, Fábio. Mas ele ia deixar... O dele é importante, porque assim, independentemente dos jogadores e dos treinadores, os jogos no Morumbi entre São Paulo e Corinthians têm sido muito parecidos com os de sábado. E aí, dentro ou fora de casa, desde esse jogo, são 7 jogos com 6 vitórias do São Paulo e um empate, dentro ou fora de casa. No Morumbi, qual é a maior dificuldade? É só pressão de torcida? Eu imagino que não seja. Play, é difícil falar disso porque eu vivi outros momentos também, no próprio Morumbi, entendeu? No qual você conseguia ser superior a outra equipe. Eu acho que é o momento que o São Paulo vive. Realmente, os últimos jogos do Corinthians têm enfrentado bastante dificuldade. Eu acho muito mais até na questão da imposição. Foi um horror. Os jogadores correram muito. Correram num nível em que eu disse que, se continuarem correndo assim e correndo errado, vão arrebentar rapidamente. Um nível assustador. Correram muito contra o Bragantino. Correram demais contra o Corinthians. A questão do São Paulo não é postura. Porque o time é muito unido, o time... os jogadores jogam uns pelos outros, jogavam pelo Zubeldia, jogavam pelo Carpini antes, tá? Então a questão e vão jogar pelo Crespo, a não ser que uma coisa muito errada aconteça lá. E o São Paulo tem salário atrasado, tem prêmio atrasado, tem todos os problemas que você pode imaginar. E isso, obviamente, é uma construção da diretoria do departamento de futebol do São Paulo. Tudo isso serve como ferramenta para o Crespo fazer um time competitivo desde que ele saiba dosar, escolher jogos, né? Porque, por exemplo, meio campo agora. Começou jogando com o Bobadilha e Marcos Antônio, entrou o Alisson no lugar do Oscar. O Pablo Maia ainda não recuperou a forma. Aliás, o Oscar que pode ficar fora um tempo ainda. Sim, mais uns 2 meses provavelmente. Não pode perder ninguém. Porque se entrar, a opção é o Pablo Maia, uma rodada depois tem Luana, Negruti, é o Pablo Maia que ainda não recuperou a melhor condição. Se recuperar, joga muito. Zagueiros, e tem 3, está jogando com 3. O quarto é o Sabino. Pode jogar, mas é abaixo. O Wendel entrou, fez um grande jogo, o melhor jogo dele pelo São Paulo, sem que tenha ninguém para ele marcar do lado dele e com bastante liberdade para apoiar. Quando pegar um atacante de nível alto, vai conseguir jogar? Não sei. Cedric, do outro lado, não tem substituto. Tecnicamente não vive um grande momento, é um jogador extremamente aplicado. Ou seja, o elenco é curto. Se o Crespo vai conseguir fazer um bom trabalho, precisamos esperar. Eu sei que o primeiro jogo foi um horror, o segundo jogo foi razoável, e o terceiro jogo foi uma evolução das ideias do primeiro jogo, do segundo jogo. Então, temos que aguardar agora, se pode ter jogo contra o Juventude, para o olhar do São Paulo desse momento da temporada. Entre aspas, um jogo de 6 pontos, um jogo enorme, uma decisão, porque, em tese, o São Paulo, nesse momento, briga para fugir da possibilidade do rebaixamento. O Juventude tem jogos a menos. Se o São Paulo ganhar, pesa demais. Né? Em termos de tabela, assim, é mais importante ganhar contra o Juventude ganhar um jogo de meio de tabela. Nesse momento, porque o São Paulo precisa pontuar em qualquer jogo. E vamos ver se o São Paulo consegue lidar com jogar em Caxias. Nesse caso, o São Paulo tem um elenco individualmente melhor que o do Juventude. Essa mobilização dos jogadores do São Paulo é o grande diferencial? É o que pode garantir uma vida mais tranquila para o São Paulo no segundo turno? Não. Acho que trabalho. Por tudo que o Vitor falou, mobilização nunca faltou. O problema não era mobilizar, correr, ter caráter. O time de São Paulo, e de fato o time de São Paulo... Que agora a mobilização é maior pelas ausências, né, Pedro? Corpo mole, é pra onde corre, como corre. Eu acho que precisa mobilizar com as ausências. Um outro jogador que fazia isso mais ou menos já... Gustavo, sem Caleres, continuam os problemas de ausências. Quando você ganha o meio de campo do Corinthians, que dá muito espaço e arma para mim de forma errada, quando você pressiona, quando você tem volume, quando você tem uma qualidade do Luciano com a bola que chega... Como é que nasce o primeiro gol do Luciano? É uma bola que o São Paulo perde. Sim. E recupera rápido. Isso para mim é mais que mobilização. Isso para mim é algo coordenado. A pressão pela pressão, ela inexiste. Você corre errado e tem buraco nas costas rapidinho. Se não subir blocadinho certinho, a tua primeira linha pressiona muito bem, a tua segunda tá um buraco ali, vem tocando pá. A pressão coordenada. O Luciano para finalizar. Sabe, o Wendel, independentemente de não ter ninguém por ali, se apresentando para triangular, aproximar, ter quadra... Isso é trabalho. Eu acho que faltava, talvez, um pouco mais de trabalho. Se bateu no teto com o Zubeldia, se não bateu, se não deu liga, se perdeu pro Vasco, não tinha que perder. Se ali tinha uma coisa que não estava andando e optou pela troca, você chama um cara que tem condição de dar trabalho. Acho que a gente também pode parar só com, às vezes, o mobilizou. A gente, às vezes, fala muito isso aqui, né? O time entrou mobilizado.
O time entrou mobilizado, vai correr errado, vai cansar, vai ter muita vontade, vai fazer besteira. Mas não foi isso no clássico contra o Corinthians? Trabalho. Para mim foi muita energia, para usar o termo do Dorival. A energia que sobrou de um lado, que faltou de um lado, que sobrou do outro. É isso. Entendimento, para mim, entendimento do que o meio de campo, como o Corinthians chegou e como é que você montou o seu. São Paulo passeou por ali, poderia ter feito mais, qualidade técnica. Eu acho que isso também, não só essa parte de mobilização. Agora, o São Paulo é um time que, mobilizado aí para mim com torcida, dentro de casa, trabalhando bem, conquistando pontos, ele vai muito além do papinho de brigar para não cair, que não sei o quê. Se o São Paulo tiver o Lucas na maior parte dos jogos, tiver opções, o São Paulo... É trabalho. A maior parte dos jogos, o Lucas? Difícil, principalmente jogos grandes. Difícil. E tem 12 jogos na temporada, mas o Lucas deve voltar em agosto, segundo a previsão. E se voltar bem, é o cara que garante vários resultados para o São Paulo. Mas você aposta que ele vai jogar todos os jogos? Todos não, mas assim, que o São Paulo... É essa a questão. Ele é fundamental. Ele é a principal peça desse São Paulo, não tem dúvida. A importância do São Paulo... Como? A importância do São Paulo no Campeonato Brasileiro agora, se realmente o São Paulo se encontrou, a gente vai demorar um pouquinho para saber disso, é que o São Paulo consiga ter uma pontuação que permita ao São Paulo, nas Copas, tirar os jogadores do brasileiro para priorizar as Copas. Nesse momento está difícil. Nesse momento não pode. Exatamente, porque você tem as Copas e tem que apostar nelas, mas você não pode desgarrar ganhar um jogo do Juventude fora, que não é fácil, mas é acessível. É importante para começar a trilhar esse caminho. E fazer valer o Morumbi contra o Fluminense no final de semana, dá uma tranquilizada, você começa a olhar de um jeito diferente. Né? Então... Mas já é um jogo bem mais difícil que o Fluminense. Muito mais difícil. Muito mais difícil. O São Paulo não vai ter um time tecnicamente inferior, ao contrário, até com algumas vantagens. Né? O Fluminense, nesse momento, sente muito a falta do Arias. Muita. No jogo contra o Flamengo foi muito claro isso, porque o time coletivamente foi muito bem. Mas no plano defensivo é um time duro de se bater. Duro. E o São Paulo, vale lembrar, mesmo tendo um domínio enorme contra o Corinthians, fora os gols do Luciano, acertou uma bola no gol. Do Alisson dentro da área, numa chance claríssima de gol. O São Paulo, tecnicamente, mas também é um time médio. Desperdiçou alguns ataques muito promissores no segundo tempo, especialmente... Porque é um time tecnicamente médio. Por exemplo, o Tapia que chegou agora, um lance que era, obviamente, um passe para o Ferreirinha, ele se enrola todo para definir o lance. Define bem mal, mas não dá para jogar Mas ainda. assim, e outras jogadas aconteceram, acho que por já estar ganhando a partida de 2-0, você perde um pouco do foco ali de ter que matar o jogo naquela bola e às vezes toma a decisão errada. Mas o São Paulo teve condições de fazer o terceiro gol na partida e talvez, uma vez tendo feito o terceiro gol, até tentar mais, porque ele teve volume para isso. Não é coincidência que o melhor jogador tecnicamente do São Paulo no Clássico tenha feito os gols. É uma questão racionalmente técnica. Não é o acaso do futebol. Esse é o jogador que melhor finaliza. Para resolveu. Ele é o que melhor finaliza, ou o André, se a bola chegar bem para ele, de frente para o gol. O André funcionou muito a favor do... Sim, o movimento do André ajudou muito o Luciano a atacar os espaços. Eu acho que, junto com o Luciano, o Marcos Antônio também fez uma partida tecnicamente jogando muito bem. Brilhante. Mas é curioso como o futebol, né? Não tem verdades absolutas e... é muito dinâmico, né? A coisa muda muito rápido. O São Paulo saiu amassado do Maracanã no jogo com o Flamengo, que tem o quê? Uma semana? No outro uma semana do Clássico. Uma semana antes do Clássico. Sábado para sábado. Tudo bem, vamos lá então, 9 dias. Ele saiu amassado, ele saiu cabisbaixo, saiu com uma imagem inicial péssima da estreia do Crespo, e ele conseguiu reverter isso muito rapidamente. Por outro lado, às vezes você está muito bem, o Flamengo... O Flamengo amassa São Paulo na quinta-feira contra o Santos e joga mal contra o Fluminense. O Pedro salva uma atuação abaixo do Flamengo. Foi uma atuação ruim do Flamengo. Então, como as coisas mudam muito rapidamente dentro do futebol brasileiro, isso pode acontecer, por exemplo, para o Corinthians. Sim. Ele pode arrumar uma maneira de entrar muito forte na partida contra o Cruzeiro e tentar equilibrar a situação, por exemplo, que a gente debatia agora há pouco do Dorival. Então, o São Paulo ele tem que entender que precisa manter esse foco, esse momento. Eu concordo muito com o Pedro. É o trabalho de uma organização coletiva que soube entender qual seria a melhor formação do São Paulo para aquele momento, potencializar as características dos jogadores que estavam nas suas melhores condições e fazer com que o São Paulo já jogasse bem contra o Bragantino,
É claro que alternando dentro do jogo, momentos melhores, momentos piores, mas evoluir ainda mais em cima do jogo com o Corinthians. E passa muito isso, da confiança. Essa questão de ter mais energia, ter menos energia, passa pela confiança e pela maneira como o time está armado, que te possibilita jogar mais. Sim. Às vezes você parece meio tímido no jogo, mas porque você está encaixotado e não consegue jogar. Vamos encerrar o nosso linha de passe, prometendo muito mais essa semana, hein? Tem linha de passe. Mais uma vez em prática aqui no futebol brasileiro. E é isso, né? Com o Crespo um pouco mais adelantado, como talvez dissesse o Crespo, mas gostei da definição. Anárquico, difícil controlá-lo demais. Pode estar pintando um novo Luciano com o Crespo? Ou o velho Luciano, né? Aquele que a gente já viu jogar também nessa posição, próximo do gol. O São Paulo contra o Bragantino foi um time que teve uma formação bem parecida. Talvez o Luciano um pouco mais recuado, mas jogando com 3 zagueiros, né, com 2 alas. Até jogou pelo lado esquerdo o Enzo Dias. Mas foi um time que defensivamente deu muitos espaços para o Bragantino. E aí no jogo seguinte, o Crespo, com essa mudança de posicionamento do Luciano, ele favorece a defesa. Porque quando o São Paulo joga com 2 atacantes, a possibilidade de roubar a bola no campo de ataque, você tendo os 2 caras ali próximos dos zagueiros, é bem maior do que o Luciano tendo que voltar para marcar e marcar a partir dos volantes adversários. Então, quando o São Paulo fez esse ajuste com a mesma formação e ajuste da posição dele, ele fala que ele é anárquico, mas nesse sentido ele era importantíssimo para fazer o time recuperar a bola já no campo de ataque. Com a bola, a gente já conhece o Luciano. O Luciano é um cara que encarna realmente a camisa que veste, né? E a camisa do São Paulo, nas últimas temporadas, tem sido assim. O quarteto se transformou no Luciano, né? Porque o Lucas fora, o Oscar agora sentindo também, o Caleri fora. O quarteto se resume ao Luciano com um belíssimo coadjuvante, que eu acho que é muito subestimado, que é o André Silva. Tem sido importante para essa equipe do São Paulo. E eu acho que nesse sentido até do André sair mais também, facilita para o Luciano jogar ali próximo, que com o Caleri não funciona tão bem assim. Né? O Caleri precisa desse espaço um pouco mais entre os zagueiros e aí força o cara que está ao lado dele jogar mais pelos lados. Né? Tem sido assim quando o Caleri é titular. Então acho que é o velho Luciano, Edu. É o cara que a gente já viu fazer bem, né, essa posição de atacante. Eu lembro que o Rogério Ceni falou que gostava muito dele como um 10, um cara que joga por trás de um centroavante, falou numa coletiva que o Luciano rende muito bem nessa forma. O Luciano aceitou, né? Aceitou a opinião de Rogério Ceni, mas ele sempre gostou de jogar assim, ó, próximo de um centroavante, fazendo esse pêndulo, né? Se movimentando bastante, sendo anárquico, né? No ataque e fazendo gols. Tem sido importante realmente para o São Paulo nessas últimas partidas. Jogadaça do Wendel no segundo gol, né? Espetacular como ele mata. Tenta o gol, né? Mas acaba fazendo uma assistência para o Luciano. O Wendel foi surpresa, né? Minutos antes da partida começar. E fez uma boa partida. Agora, André, situação invertida, né? Porque contra o Bragantino, o Luciano foi o garçom, o André Silva que fez os gols. É uma boa dupla, né? E aí tá a pergunta na tela. Você acha que o que o Luciano tem de importância no São Paulo é subestimado? Eu não diria que ele é um jogador subestimado. Eu acho que ele é um jogador que ainda não encontrou e ele não é o único responsável por isso. O seu verdadeiro lugar no sentido de entender o que se espera dele, fazer o que se espera dele, ser reconhecido por isso e se sentir satisfeito. Acho que o Luciano, quando se falou do quarteto, que o Elton mencionou agora há pouco, e se dizia, na época do Zubeldia, claro, que tudo bem, é muito bonito no papel, são jogadores de ótimo nível técnico, seria muito bom que um treinador conseguisse reuni-los em campo e o São Paulo continuar sendo uma equipe equilibrada, né, como pedem todos os treinadores. Mas e se não der certo? Quem que vai ficar fora? O Oscar não vai jogar? Vai. O Lucas não vai jogar? Vai. O Caleri não vai jogar? Vai. Então quem não vai jogar? Se for feita uma comparação de estatura entre todos esses jogadores, eu acho que todo mundo vai compreender, e provavelmente o Luciano também, que numa situação como essa, e isso talvez nunca tenha correspondido à realidade. Acho que nunca o Zubeldia falou, deixa eu pegar aqui esses jogadores, quem que eu vou tirar? Eu vou tirar esse aqui. Então, ele tentou trabalhar, as coisas começaram a acontecer para o lado ruim, os jogadores começaram a se machucar. Então, esses jogadores aí que você mencionou,
eles acumulam tempo perdido, machucado, o Caleri nem vai voltar, o Lucas acabou de se, o Oscar acabou de se machucar, infelizmente, de novo, numa situação completamente diferente do que é, né, meio uma queda, falou-se numa cama de gato, mas isso sugere também uma situação proposital. Caiu, se machucou, fraturou costelas e tal. Então, e o Luciano foi o primeiro a se sentir, já estou sendo desvalorizado, quando as coisas nem tinham acontecido ainda, né? Falou em sair, aqui não me dão valor e tal. Então eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar o seu espaço para se sentir feliz, satisfeito. Isso não significa parar de trabalhar, estou bem, agora vou jogar com o meu nome. Não é assim. E eu também acho que a cada mudança de direção técnica, abrem-se oportunidades para determinados jogadores, fecham-se para outros. E, independentemente disso, um jogador que num clássico como esse, o São Paulo precisando do resultado, torcedor insatisfeito, reunião dentro do CT, o jogo termina 2-0, os 2 gols foram marcados por ele, isso é um tremendo de um capital, não só para ele se estabelecer, mas para ele se sentir melhor também. Eu acho que, fundamentalmente, uma das questões ligadas ao Luciano é como ele se sente no São Paulo. Eu acho que ele poderia se sentir muito bem, ele tem motivos para isso. Sou atacante, pô, diz o Luciano, né? E o Crespo era um grande atacante. Então vamos ver se começa um novo São Paulo, né? Porque realmente tem uma evolução. Do Flamengo, Bragantino, melhorou contra o Corinthians, melhorou mais. Vamos ver o que vai acontecer com o São Paulo a partir de agora. Meus amigos, Luciano está a pouquíssimos gols de alcançar a marca de 100 gols pelo Tricolor e se continuar nessa toada de gols e principalmente agora jogando como segundo atacante, pode ultrapassar Luiz Fabiano. É fabuloso que tem uma grande identificação com os São Paulinos, né? O Luciano, que para mim, para uns é ídolo, para outros não é. Eu acho o Luciano um cara muito identificado com a camisa do São Paulo, um cara que honra a camisa do São Paulo, mas principalmente alguém que não teme, não pipoca para jogo grande. Os piores momentos do Luciano não foram por causa do Luciano, e isso ficou bem claro depois da entrevista dele, depois do jogo do Corinthians. Os piores momentos do Luciano, que eu critiquei muito aqui, porque a gente sabe que as atuações do Luciano de meia são muito limitadas. Foram por conta de técnicos que não sei se queriam queimar o jogador, ou de técnicos que colocavam a sua convicção acima de tudo. O Crespo não é alguém assim. O Crespo não é um técnico que vai colocar as suas convicções e o que ele pensa de futebol acima de tudo. Ele vai olhar o elenco, ele vai olhar os jogadores disponíveis para a partida, ele vai olhar o adversário para montar a melhor estratégia. Ele viu que para esse São Paulo, um sistema com 3 volantes seria muito interessante. Por quê? Porque você tem 3 bons zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Você pode formar um trio de zaga muito interessante para dar liberdade para 2 meio-campistas, Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, ajudarem na criação e jogarem de forma mais solta. Não ficar preso ao sistema com pontas, sem ter, a maioria das vezes, um meia de criação que é importantíssimo nesse sistema. Para você jogar com pontas no 4-3-3 ou 4-2-3-1, como lá vocês queiram chamar, você precisa ter um cara no meio de campo que pense, que organize. E esse cara não vai ser o Luciano. Talvez o Lucas possa jogar nessa função e fazer essa função. Ele não é lá um grande organizador como o Oscar, um cara que pensa o jogo como o Oscar, mas é um cara que rende de várias outras maneiras. Tem um passe qualificado, tem uma boa visão de jogo, mas tem arrancada, tem drible, tem finalização de média e média distância. Mas o Crespo chegou e viu, pô, eu não tenho um meia. Meu meia tá machucado. Meu outro melhor jogador tá machucado. O Luciano, a melhor parte do Luciano é ele jogando perto do gol. Tenho bons zagueiros.
Pra que eu vou forçar um sistema com a linha de 4? Então, isso pra mim eu acho que é uma das principais qualidades do Crespo. Ele é um técnico que tem variedade tática. Vai chegar um momento que o Crespo vai jogar com a linha de 4. E ele pode jogar no 4-4-2. Ele pode fazer isso. Não necessariamente jogar com os pontas. Você viu que, não sei se vocês perceberam, após a chegada do Crespo, acabou os pontas. Você não tem o Ferreirinha e o Ferreira jogando todos os jogos abertos. Você tem o Ferreirinha entrando no segundo tempo para ser a válvula de escape. E assim como aconteceu no jogo contra o Corinthians, eu garanto para vocês, irá acontecer mais vezes do Ferreirinha entrar junto com outro jogador mais rápido para ser válvula de escape de contra-ataque. Isso é uma estratégia do Crespo. Outra coisa que eu falo para vocês que pode acontecer é, caso os 3 jogadores estejam disponíveis, Oscar, Lucas e Luciano, não estranhem se o Crespo colocar o Oscar de 10, Lucas e Luciano na frente. O Crespo já jogou muito assim lá nos Emirados Árabes, lá na Arábia, com 2 jogadores rápidos, 2 jogadores móveis na frente, sem necessariamente você ter um centroavante mais pesado, que é o André Silva, que nem é tão pesado assim como o Caleri, e um segundo atacante. Você ter 2 caras móveis e rápidos. Ele amassou o time do Jorge Jesus com a estratégia desse jeito. 2 caras móveis e rápidos na frente. E acabou com o time do Jorge Jesus. Então, o Crespo tem muita variedade tática. O Crespo é um cara que não se prende a convicções. E ele vai conseguir extrair o melhor do Luciano. Eu acho que ele vai conseguir extrair o melhor do Wendel e do Enzo Dias. Eu acho que ele vai conseguir extrair o melhor do Marcos Antônio, como já está extraindo. Quem sabe recuperar o Luan. Isso significa que o São Paulo vai ganhar alguma coisa? Não, isso não significa nada. Mas significa que o São Paulo pelo menos vai conseguir ganhar dos times fracos, dos times médios e fazer jogos dignos contra o time duro. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!